Salve, salve, rapaziada. Quarta-feira, ótimo dia a todos. E chegou, né? Chegou o grande dia. Final da Copa do Brasil. Segundo torneio mais importante do Brasil. Segundo, primeiro, vai ficar a critério da audiência. Sou o Caio Bezerra, muito obrigado. Seja bem-vindo para você que está chegando. Para você que é novo no canal e para você que já é da casa. Muito obrigado aí pela companhia e pela moral, pela audiência. Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã hoje, às 9h45. Primeira partida, como todos sabem, acabou em 0-0 em Itaquera e o título será decidido em solo carioca. Não, ninguém tem vantagem. Do jeito que começou, está mantido. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis. O título da Copa do Brasil será definido nos pênaltis. O Corinthians desembarcou ontem, na terça-feira, no Rio de Janeiro, e o Corinthians teve uma semana inteira para se preparar para o Clássico. Por quê? Porque a partida do final de semana acabou sendo cancelada por conta de divergências entre o STJD e o Tribunal de Justiça de Goiás. Então, a partida entre Corinthians e Goiás, ali meio que de última hora, acabou sendo cancelado e o Corinthians teve uma semana inteira para se preparar. O Corinthians vem de uma sequência de 5 partidas sem derrotas, são 3 vitórias e 2 empates nesse período, e o Flamengo, adversário, vem de 5 vitórias também, 3 vitórias e 2 empates. Retrospecto idêntico nesse período. Porém, o Flamengo ele já jogou no final de semana, o Corinthians teve esse tempo de descanso, o Flamengo não. O Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro e venceu por 1-0. Não tinha nenhum jogador titular do elenco titular do Flamengo e o Flamengo venceu com um gol do Everton Cebolinha. O Corinthians também não jogaria com nenhum titular, então eu acho que quanto a isso não ficou desvantagem para nenhum dos lados na final da Copa do Brasil. Acho que a decisão não... O Corinthians não sai na frente por conta de ter descansado no final de semana, até porque todos os titulares do Flamengo também descansaram no final de semana. E eu acho até que é uma desvantagem o Corinthians não ter jogado. Um ponto negativo é que o Vitor Pereira não pôde analisar alguns nomes que estão no banco de reservas que poderia até ser titular e surpreender, que são casos de Ramiro, Maicon, Matheus Vital, que vem de bons momentos. Seria difícil, mas poderia, né, com a partida contra o Goiás no final de semana, poderia pôr pelo menos uma pulga atrás da orelha do Vitor Pereira, e o treinador português não teve a oportunidade. E com a vitória do Flamengo, o Flamengo venceu no final de semana e o Flamengo acabou ultrapassando a equipe do Corinthians no Campeonato Brasileiro. As equipes que estão muito próximas na competição, o que mostra também o equilíbrio no duelo. O Flamengo vem, com a vitória, o Flamengo chegou à terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 55 pontos. O Corinthians caiu para quinto com 54, porém tem uma partida a menos. Pode ultrapassar o Flamengo em caso de vitória contra a equipe do Goiás. Flamengo que tem um baita de um desfalque. Já tá aqui, ó, já mudei a artezinha, agora é Flamengo, né, que a gente tá falando, então vamos dar uma atenção toda especial para a nação rubro-negra. O Flamengo tem um desfalque importante, que é o João Gomes. O volante do Flamengo tomou o cartão amarelo, tomou o terceiro cartão amarelo na Copa do Brasil e está suspenso, não jogará a grande final. Cartão amarelo que causou muita polêmica. No meu ponto de vista, não era lance para cartão amarelo. Depois o João Gomes, em uma falta que ele fez no Fagner, depois, já no segundo tempo, ele poderia tomar o cartão amarelo e o juiz não deu. Deu aquela pipocada, até porque já tinha dado em um lance, na minha concepção, injusto. Não era falta para cartão amarelo. Foi falta, mas não teve a intensidade para um amarelo. Mas, enfim, não adianta chorar pelo leite derramado. E o João Gomes está suspenso. Vidal será titular no lugar do volante da jovem promessa, que, enfim, já é uma realidade no Flamengo.
E quem conquistar essa Copa do Brasil, em caso de Corinthians ou Flamengo, são 3 títulos que tem o Flamengo, 3 o Corinthians, e quem conquistar o título será o terceiro maior campeão da Copa do Brasil na história. Vai empatar com o Palmeiras, que já tem 4 títulos, e vai ficar apenas de Grêmio, atrás do Grêmio, que tem 5 títulos, e do Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil, com 6 estrelas da competição de mata-mata da Copa do Brasil. O Corinthians ele treinou na última segunda-feira, treinou na Neoquímica Arena diante da sua torcida. A torcida representou ali, compareceu em peso na Neoquímica Arena, mais de 26 mil torcedores na tarde de segunda, mostrando a paixão da torcida, até porque em uma tarde de segunda colocar 26 mil torcedores, e o Corinthians fez isso. Deixa eu tirar a artezinha do Corinthians. E tá aqui, ó, 27.026 torcedores presentes. Essa imagem é da última segunda-feira lá na Neoquímica Arena. O penúltimo treino antes da final foi na casa do Timão, foi em Itaquera, e a torcida compareceu em peso para dar o apoio, cantou muito, né, levando as energias positivas com o Corinthians para o Rio de Janeiro. Faz diferença, na sua opinião? Será que faz diferença esse apoio, esse grito da torcida, esse abraço da torcida antes da equipe embarcar para o Rio de Janeiro? Lembrando que o Corinthians chegou na tarde, né, no início da noite de terça-feira, e agora se concentra totalmente no Rio de Janeiro para a grande decisão. Mas o Corinthians começou com essa moda, digamos assim, de treino aberto, e a torcida corintiana abraçou muito. Acho muito legal, porque quem não tem condições de ir, o jogo é muito caro, e esses treinos abertos dá condições de pessoas que não têm a melhor das condições financeiras para comparecerem a um evento desse tamanho, conhecer o estádio do Corinthians, o estádio de Copa do Mundo. Então é muito interessante esses eventos abertos ao público gratuitamente. Acho uma baita de uma atitude do Corinthians, e parabéns aí à diretoria por proporcionar esse momento para quem não tem condições de ir para o jogo. E além disso, tem o lado bom para o clube. O apoio moral, né? O grito da torcida faz toda a diferença, mostra que a torcida está junto para um jogo tão importante, já que o Corinthians vai jogar longe de casa, terá a torcida corintiana como visitante, mas nem se compara com o estádio cheio, né? Principalmente o Maracanã. Maracanã, que é um estádio gigantesco para mais de 60 mil pessoas. O Corinthians terá cerca de 3.500 torcedores. Então, se for gritar todo mundo do Flamengo e todo mundo do Corinthians, o grito da torcida corintiana acaba ficando bem baixinho. Então, esse treinamento aberto, né, esse apoio da torcida, obviamente foi muito importante para os jogadores. O Corinthians tem chances ainda de ter o artilheiro da Copa do Brasil. O Juliano tem 4 gols e é o vice-artilheiro da competição, está atrás apenas do Germancano, que tem 5 gols na Copa do Brasil. E o Arrascaeta é o principal artilheiro do Flamengo na competição. O Arrascaeta tem 3 gols e, quem sabe, pode alcançar essa marca. O Juliano está um pouquinho mais perto, porém o Juliano não é titular. O Arrascaeta certamente terá mais tempo dentro de campo para, quem sabe, chegar na artilharia da Copa do Brasil. O provável Flamengo para hoje é com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, Vidal, que é a novidade no lugar de João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. A dupla de ataque vem com Pedro e Gabigol. E o provável Corinthians é com Cássio, Fagner, Gil, Balbani e Fábio Santos. Duqueiroz, Fausto, Vera e Renato Augusto. Trio de ataque do Corinthians, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Equipe idêntica da última semana. Vitor Pereira gostou do que viu na partida e não vai mudar nenhuma peça para a grande decisão. Palpite para a final é difícil, muito complicado um jogo desse tamanho você dar um palpite, mas eu acho que o Flamengo é favorito para a decisão. O Flamengo tem mais time, isso é óbvio. O Flamengo vive uma grande temporada, está na final da Libertadores, está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, assim como o Corinthians, nisso está igualado. E nos confrontos diretos entre Flamengo e Corinthians, o Flamengo se deu melhor durante toda a temporada.
garantiu classificação na Copa Libertadores nas quartas de final, vencendo os 2 jogos contra o Corinthians. Uma partida no Brasileiro, o Corinthians venceu, e essa primeira partida foi um 0-0, recheado de polêmicas, obviamente. Foi mão, a mão foi intencional para pênalti, enfim. Mas 0-0, tudo será resolvido no Maracanã. O Flamengo tem esse grande fator ao seu favor, que é uma torcida apaixonada, uma torcida que vai apoiar, vai empurrar. Isso faz muita diferença. Para quem acompanha futebol, para quem gosta, sabe o quanto a torcida apoia e tem capacidade de mudar um jogo. Então o Flamengo tem esse ponto positivo ao seu favor. Além disso, tem mais jogadores que podem desequilibrar dentro de campo, que é o caso do Arrascaeta, do Pedro, do Gabigol. Tem o Everton Ribeiro também, que joga uma baita de uma bola. Então, o Flamengo tem esses jogadores que podem mudar o jogo. O Corinthians, eu acredito que tem o Renato Augusto e o Roger Guedes, que tem capacidade técnica no drible, numa jogada individual, de mudar o jogo. Tem o Yuri Alberto, que é um grande centroavante, mas não tem essa técnica, não tem toda essa qualidade para quem sabe modificar a partida. Pode calar minha boca, mas eu não acredito. Então eu acho que o Flamengo tem mais jogadores que possam desequilibrar e mudar a partida. O Corinthians, para ter alguma possibilidade de título, o Corinthians ele precisa ter uma partida, uma noite perfeita, principalmente no setor defensivo. Não pode ter erros, não pode ter um vacilo, um jogador que escapar pode ser fatal. Até porque com o nível técnico que tem a equipe do Flamengo, chegaram um lance cara a cara com o Cássio, mesmo sabendo de toda a qualidade do Cássio, pode ser fatal e a competição pode ir toda por água abaixo. Então eu acredito que o Flamengo é favorito. O Flamengo chega para essa final com favoritismo. Vamos pôr 60-40 para o Flamengo, 60% para o Flamengo e 40% para o Corinthians. Mas é uma decisão, é um jogo que os jogadores acabam tirando até da onde eles não sabem, né? Porque é muita dedicação, é um trabalho longo, então os jogadores acabam dando muita raça e às vezes essa raça até supera a técnica em algumas das vezes. Já vimos muitas finais que a vontade, a raça acabou se sobressaindo à técnica. Então, o Corinthians tem boas possibilidades, até porque o time do Corinthians se encaixou nas últimas semanas, nos últimos meses. O time do Corinthians vive o melhor momento na temporada, mas o Flamengo é muito forte, é uma equipe muito forte, é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, se não a melhor, e uma das principais equipes do continente. Então é uma partida muito difícil. E antes de fechar o vídeo aqui, um breve retrospecto do Corinthians e do Flamengo nessa Copa do Brasil. Como que as equipes chegaram à grande decisão da Copa do Brasil. Vamos abrir aqui. O Flamengo e o Corinthians, eles entraram na terceira fase da Copa do Brasil. Estavam na Libertadores, então garantiram vaga direta para a terceira fase. Não precisaram entrar lá no início da competição, no começo do ano. O Flamengo passou na terceira fase vencendo as 2 partidas contra o Altos do Piauí, 2-1 fora de casa e 2-0 no Rio de Janeiro, contra o Atlético Mineiro. Na minha opinião, a partida mais difícil do Flamengo até o momento. 2-1 em Minas, perdeu para o Atlético Mineiro fora de casa e no Rio de Janeiro decidiu. Olha a importância do Maracanã, olha o fator casa, olha a diferença que fez para o Flamengo. 2-0 contra o Atlético, classificação direta para as quartas. Nas quartas de final, 2 partidas contra o Atlético Paranaense e dentro de casa o Furacão segurou um 0-0. Mas na Arena da Baixada o Mengão venceu por 1-0 e se garantiu na semifinal contra o São Paulo e não teve dificuldades. Venceu no Morumbi por 3-1 e no Maracanã administrou bem o jogo e venceu por 1-0. E essa última partida na Copa do Brasil foi o primeiro jogo da final contra o Corinthians, 0-0. Então o Flamengo fez a liçãozinha ali fora de casa, não perdeu, deixou para ser decidido tudo no Maracanã, e isso é um baita de um ponto positivo. Dificulta muito o Corinthians não ter vencido dentro da sua casa. Para vencer no Maracanã, será um Deus nos acuda. Muito complicada a situação do Corinthians para a partida de hoje.
Já o Corinthians entrou na terceira fase também, assim como o Flamengo, empatou fora de casa contra a Portuguesa Carioca e venceu na Neoquímica Arena por 2-0. Nas oitavas de final, decidiu a partida em casa, já venceu o Santos por 4-0 no primeiro jogo e fora de casa 1-0 para o Santos, mas classificação já havia se definido na primeira partida. Contra o Atlético Goianiense, o momento mais complicado do Corinthians na Copa do Brasil até aqui. 2-0 jogando fora de casa contra o Dragão, mas na Neoquímica Arena, lá em Itaquera, o Corinthians se superou e venceu por 4-1. Garantiu a classificação que poucos acreditavam. Fora de casa contra o Fluminense na semifinal, o Corinthians segurou um empate, um resultado importante jogando no Maracanã. E jogando em casa, o Corinthians jogou muito bem, foi uma partida difícil apesar do resultado, mas o Corinthians venceu o Flu por 3-0. E a primeira partida, né? Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, 0-0. Então, eu acho que complica muito esse empatezinho na arena. Eu acho que 1-0 poderia ser importante para o Corinthians. Tem algumas opiniões que são relevantes, fazem sentido. Que talvez se o Corinthians tivesse ganhado por 1-0, assim, caso o pênalti no Léo Pereira fosse marcado e fosse convertido a penalidade e o Corinthians vencesse por 1-0, talvez jogaria muito fechado no Maracanã, não se preocuparia com seu setor de ataque, ia querer jogar fechadinho e talvez tomando um gol no início do jogo, poderia entrar em desespero, em parafuso e poderia pôr a Copa do Brasil por água abaixo. Então, com 0-0, as equipes certamente começarão a partida com a mesma proposta que tinha em Itaquera. O Corinthians de atacar e o Flamengo, que também praticamente só sabe jogar dessa maneira. O Flamengo não é um time que joga de maneira reativa ali na marcação. Então vai ser um jogo aberto, um jogo franco entre as duas equipes, com um leve favoritismo para o Flamengo, mas dependendo da disciplina e do dia da defesa corintiana, esse favoritismo pode ser revertido. Quem será o tetracampeão da Copa do Brasil? É daqui a pouco, hein? 9h45 da noite. Flamengo e Corinthians definem a final da Copa do Brasil 2022. É isso, rapaziada. Esse é mais um Rapidinha do R-City. Muito obrigado pela audiência. Se inscrevam no canal, compartilhe o conteúdo caso tenha gostado, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!